Olá, meus amores. Hoje a gente vai começar tabela periódica, certo? E antes de mais nada, antes de começar esse assunto que vocês muitas vezes acham que tem que decorar, na verdade, eu acho que parte mais importante é entender o que era uma tabela periódica, né? O que é que a palavra periodicidade vai dizer para mim? Se eu não entendo isso, fica muito difícil você querer saber sem decorar sobre a nossa querida tabela, né? Eu vou até mais. Entender uma tabela periódica é entender um calendário, é entender os dias da semana, qualquer horário que você faça, contanto que ele apresenta uma padronização, contanto que ele apresente uma periodicidade. Antes de começar o histórico da tabela, eu queria muito que vocês entendessem isso. Quando a gente geralmente pergunta, né, ao aluno no cotidiano, o que você acha que é o nome tabela periódica? Ah, professor, porque ela tem períodos. Mas se eu disser que é o contrário, o nome período na tabela, que a gente vai discutir já já, é justamente porque ela apresenta repetições. Periodicamente, algo está se repetindo. Então, o nome da minha tabela é tabela periódica, pessoal, porque existe uma repetição de característica na minha tabela. Vamos brincar? Antes de começar essa danada desse nosso estudo, digamos o seguinte, se eu perguntasse a vocês assim, vamos imaginar, hipoteticamente, que hoje é terça-feira. Então, hoje é terça-feira. Vamos até brincar, esqueça aqui. Hoje é terça-feira. Terça. Digamos que terça-feira seja dia primeiro. Olha, uma coisa eu posso dizer a você. Sem precisar de nada, eu não estou com nada aqui, nem fazer nenhum tipo de conta, eu tenho certeza absoluta de duas coisas. Que quarta-feira será dia 2. E a outra é que a próxima terça-feira, que eu deverei colocar aqui embaixo, vai ser dia 8. Percebeu? Olha que bonito. Se você prestar atenção, você está construindo uma tabela. Você está colocando em uma fila vertical dias, que eu vou chamar aqui de elementos, que são semelhantes. O dia 8 é semelhante ao dia 1º. Foi por isso que eu coloquei ele aqui. Já o dia 9, eu sei que vai repetir a quarta-feira. Assim como o dia 10 está repetindo o dia 3. Então perceba que um calendário é uma tabela periódica. E é bonito você entender isso, porque quando eu perguntar para você assim, que dia da semana vai cair dia 18? Aí você não vai ficar feito um doido fazendo cálculos. Não, 18, vamos lá. Eu sei que terça, quarta, quinta, sexta é dia 4. Na próxima sexta vai ser dia 11. E na outra sexta será dia 18. Aqui será 17. Aqui será 16. Aqui será 15. Perceba para cá agora. Eu repito a minha propriedade. Isso aqui é uma tabela, hein, pessoal? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Quando eu chegar aqui, ó, 5, 6, 7, voltou de novo para segunda-feira. Voltou para segunda-feira. E a próxima segunda-feira será 14. Percebeu a semelhança com a minha tabela periódica? Quando você olha uma tabela periódica, você vê lá todos os elementos organizadinhos, bonitinhos. É o mesmo raciocínio. Quando você olha uma tabela dessa, eu estou imaginando a minha tabela periódica, eu estou imaginando elementos. Uma brincadeira, tá certo, galera? Precisa entender, desmistificar a tabela periódica. Eu juro a vocês, quando eu olho um calendário, eu vejo a tabela periódica dos elementos. Onde? Se você imagina a fila aqui, ó, vertical, eu estou imaginando colocar dias que só pertencem à terça-feira. Então, todos têm algo em comum. Tudo bem que minha terça-feira do dia 8 não vai ser igual a minha terça-feira do dia 1º, mas é terça-feira, né? Entendeu o que eu quero dizer? Então, você tem uma propriedade de um grupo. Já aqui nesse sentido, o que é que está acontecendo? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Por que 15 eu coloquei aqui? Porque ela se repete com uma propriedade do dia 8. Porque ela se repete com a propriedade do dia 1º. Então,
Antes de mais nada, antes de começar o nosso estudo, por que minha tabela é periódica? Porque as propriedades, algum tipo, e eu não vou discutir isso agora com vocês, elas vão se repetir. Por isso que ela é periódica. Se você constrói uma tabela em sua casa, do número 1 ao número 1000, essa tabela não é periódica. Você não vai ter uma repetição de característica. Você vai construir de 1 a 1000. Mas se você disser, eu quero construir uma tabela que trabalhe os meses de um ano, não tem conversa. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, dezembro. Quando chegar em dezembro, você vai ter que voltar. Você volta para janeiro, porque os meses de um ano são periódicos, estão sempre se repetindo, né? As estações do ano são periódicas. Então perceba, o nome tabela periódica, por que o nome? Porque as propriedades dos elementos vão estar sempre se repetindo. Então foi a partir dessa ideia de que existem elementos que têm propriedades semelhantes que os primeiros químicos tiveram a necessidade ou a ideia de agrupar esses elementos. Ora, para que eu agrupo? Para não ter que estudá-los individualmente. A gente agrupa qualquer coisa, claro, baseada em uma determinada propriedade, porque a partir dali, ao agruparmos aquelas características, aqueles átomos, aqueles elementos, aquelas casas, aquelas pessoas, né? Hoje em dia a gente faz um grupo de WhatsApp. Você pode não conhecer ninguém naquele grupo, mas algo em comum você tem. Então a gente tem a necessidade de agrupar para que a gente possa facilitar o nosso estudo. Então, quando se começa a entender, né? Quando Dalton propõe para a gente, junto com Prost e Lavoisier, que os átomos não podem ser destruídos, que eles não podem vir do nada, não podem aparecer do nada, nem sumir do nada. Então, a ideia que eu tenho, eu tenho um átomo, ele não pode ser destruído. Existem várias matérias, então existem vários átomos. Átomos diferentes. Poxa, então eu tenho que entender essas características desses átomos. E como é que eu vou organizar eles? Essa organização, essa ideia de agrupá-los, de entender as suas características, é que surge então a necessidade de construir a minha tabela periódica. E a primeira pessoa, né, a ter uma ideia, né, de agrupar, e aí, galera, é interessante que vocês percebam que quando você faz uma evolução histórica, é muito importante que você não pense já como hoje. Tem que pensar como na época. Né? Então, hoje eu sei que átomo tem prótons, elétrons, tem nêutrons. Não é assim. A gente tá a ideia lá de Dalton. O átomo ainda era... Os átomos eram diferenciados por tamanho de esferas. Eram massas. Então, na época, quando... Aí, pelo amor de Deus, hein? Debiheiner, é chique, viu? Ele constrói a tabela. A tabela de Debiheiner, ela é conhecida como as tríades. Eu acho que o próprio nome, né? As tríades de Debiheiner. Essa tabela, essas tríades, eu acho que é bem já entendimento do que você fez, o que foi que ele fez. E, na verdade, qual foi a ideia dele? Vamos pegar de 3 em 3 elementos, lá, claro, que tenham alguma coisa em semelhança, alguma propriedade em semelhança, só que ele pensou assim, vamos pegar 3 elementos, beleza? Então vamos construir, vamos colocar aqui uma coluna aqui vertical, nós vamos colocar 3 elementos, sempre de 3 em 3, sempre de 3 em 3, onde o elemento central tivesse características medianas aos elementos que estivessem nas extremidades. Onde? Então ele colocou 3 elementos, tríades. Esses elementos tinham que ter alguma propriedade em comum. Combustibilidade, por exemplo, é uma propriedade, né? Queimar. Sendo que o elemento, vamos lá, colocar aqui um elemento X, um elemento Y e o elemento Z. Sendo que o elemento Z teria que ter como característica física ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade, uma média dos elementos que estivessem nas minhas extremidades. Então, se você chegasse aqui, colocasse um elemento, vamos lá, X, de ponto de fusão, vamos pegar fusão, de, sei lá, 10 graus Celsius, encontrasse um elemento Z aqui com ponto de fusão de 80 graus Celsius, para ser colocado ali nessa tríade, para compor essa tríade, esse elemento Y,
ele deveria ter como ponto de fusão uma média dos pontos de fusão dos elementos X e Z. Então, é próximo a, nesse caso, 45 graus. Professor, se eu não encontrasse nenhum, então essa tríade não existiria. Aí a tríade, de repente, poderia ser X, Z e outro elemento, mas a tabela que ele imaginou, a tríade, né, é essa característica. Vamos lá. Juntar de 3 em 3, sendo que o elemento central seja uma média das propriedades dos elementos que estão nas extremidades. Certo? Questão que já foi uma questão muito boa, já caímos inclusive em provas como FUVEST. Qual é a característica desse meu elemento central da minha tríade de Dehaene? É justamente apresentar uma média nas características das minhas propriedades físicas, ponto de fusão, ponto de ebulição e densidade. É lógico, pessoal, que não é uma tabela, né? Você resume. Se eu encontrar um quarto elemento que tem uma propriedade semelhante, eu já não tenho mais como colocar. Então, na verdade, as tríades é uma tabela muito, como eu posso dizer assim, muito restrita. E aí é lógico que a gente vai tendo novas características. E uma característica muito interessante, uma tabela que eu acho muito legal, foi a tabela proposta por Champ-Courtois. Né? E para acabar com essa história de 3 em 3, 3 em 3, olha a ideia dele. A tabela de Champ-Courtois ela é conhecida como a tabela do parafuso telúrico. Qual foi a ideia dele que eu acho maravilhosa? Bom, vamos fazer o seguinte. Um parafuso, você vai ter uma espiral. Essa espiral, na teoria, ela é infinita. E a coisa mais importante, quando você tem uma espiral, você sempre... Veja a sacada que a gente acabou de falar no início. Você volta para o mesmo lugar. Então, se você pega um elemento, vamos pegar aqui como eu coloquei aqui, lítio. Lítio está aqui. Você vai dar uma volta. Então, vamos lá. Vai ter uma sequência. Professor, e qual é essa sequência? Massa. Eu estou ainda aí, ó, século XIX, finalzinho ainda do século XIX. Não tinha a mínima ideia do que era prótons, do que era elétrons, do que era número atômico. Então, a galera, Lavoisier, ele caracterizava muitos átomos pela sua massa, né? Pela estequiometria da massa de uma determinada reação. Então, o que foi que ele fez? Ele disse, vamos agrupar esses elementos de acordo com sua massa. Só que eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma espiral e o elemento que apresentasse uma propriedade semelhante, ele estaria na volta, no mesmo lugar. Uma escada, né? Você estaria naquela escada, naquele mesmo lugar. Então, eu coloquei o lítio, digamos, aqui não se preocupe com os elementos, e sim com uma característica da minha tabela. Lítio, berílio, boro. Quando eu fizesse a volta completa e chegasse no mesmo ponto, eu teria que colocar aqui nesse mesmo ponto um elemento de propriedade semelhante. Né? Eu volto para o mesmo lugar. Então, propriedades químicas, né? Questão de combustibilidade, de reagir, de se ligar. Então, a tabela de Champ-Courtois, ela é uma tabela muito mais interessante, porque ela já vai dar uma infinidade, essa infinidade é muito pesado, mas não deixa de ser um aumento de possibilidade de agrupar esses meus elementos em um determinado local. Né? Então, lá vai eu. Ó. Depois eu posso botar o potássio, depois eu posso voltar e sair colocando vários outros elementos. Então, já é um avanço muito grande em relação à nossa tríade, onde eu só colocava só três elementos, com características semelhantes. Ordem de massa também. Né? Aqui nós temos também uma ordem de massa, só que perceba, eu tenho uma possibilidade maior. Cada vez que eu descobrir novos elementos, eu posso encaixá-los em um determinado local. Porque em uma espiral eu vou sempre achar, né, uma volta para a minha propriedade. Tá? Não foi a última. Né? Também não quero que vocês fiquem aqui decorando nomes. O objetivo dessa aula não é isso. O objetivo dessa aula é você entender que uma tabela é construída baseada nas suas propriedades e na repetição das suas propriedades. Isso é que é o mais importante. Certo? Então vamos lá. Próxima tabela que a gente vai trabalhar é a tabela de Newlands. Né? Eu acho que essa figura já dá o nome da minha tabela. Ela é conhecida como tabela das oitavas, das notas musicais. Newlands percebeu que sempre, de 7 em 7 elementos na época, claro, lógico, isso é importante na época, ele perceba que ele está muito, muito próximo da tabela de Champ-Courtois, então ainda tinha muita
muita proximidade característica, ele percebeu que quando pegava sempre 7 elementos, o 8º elemento ele tinha uma propriedade que se repetia, né? Parece muito lógico com a minha tabela atual, só que a minha tabela periódica atual tem 18 colunas. Essa ele tinha 7. Mas também você tem que imaginar, na época, quantos elementos conhecidos eu tinha e quantos eu tenho hoje. Então, assim, o que foi que ele percebeu na época histórico, que ele ia pegando os elementos, colocando de acordo com sua massa. Digamos, massa 1, massa 7, massa 10, massa 12. Quando ele chegava no 8º elemento de massa crescente, ele percebia que aquela propriedade daquele elemento era semelhante ao do elemento anterior, no caso do elemento 1, o elemento inicial. E aí ele ia voltando e repetindo. E percebia a repetição. Como essas 7 elementos, né? A 8ª era uma repetição, ele fez uma associação com as notas musicais, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todo mundo não tem esse ser humano. Todo mundo que faz Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Né? Então você volta para a minha propriedade original. Né? É um retorno, é uma periodicidade. Ela já passa a ter assim, né? uma identificação. Professor, mas qual é a diferença da tabela de parafuso telúrico para a tabela de Newlands, que é a tabela das notas musicais? Na verdade, o comportamento de quantos átomos tinham para que ele volta como propriedade. Professor, não entendi. No parafuso telúrico, você vai como um infinito. Você não tem um número fixo de colunas, digamos assim. Cada vez que você encontrasse, você via indefinidamente. Ele não. Ele percebe o seguinte, olha, são 7. São 7. Na época isso deu certo. São 7. O 8º, ele volta para a propriedade que eu tinha originalmente. Então é como se você imaginar a sua tabela periódica hoje, né? Do mesmo jeito que você imagina aquelas 18 colunas, são 18. Para eles eram 7. Para ele era 7. Então já é um avanço, porque ele já define que a característica de propriedade de um elemento sempre vai ser de 7 em 7. O 8º elemento ele volta. Daí você tem uma periodicidade e você vai ter uma quantidade fixa de propriedades desses elementos, como a gente tem hoje, basicamente 18 colunas. Tranquilo? Bom, depois do nosso querido Newlands, com a tabela, né, da chamada Lei das Oitavas, a gente surge, né, assim, como um dos maiores químicos modernos, que foi Mendeleev. Na verdade, certo? A gente não vai ficar aqui muito preocupado também com a tabela de Mendeleev, porque ela não é a tabela atual, mas o que é mais importante da tabela de Mendeleev, certo? É que ele, baseado nas características químicas, isso é só curiosidade, galera. Depois eu vou dizer o que é que vocês têm que saber mesmo, certo? Não pode esquecer. Ele percebeu que alguns elementos, né, que ele ainda não tinha encontrado, que não fazia ainda parte da minha tabela original de Newlands, né? Por exemplo, aqui, ó, eu não sei que elemento é esse aqui, ó, eu não sei que elemento é esse, eu não sei que elemento é esse. O que deixou Mendeleev assim se tornar um dos grandes nomes da química da humanidade recente é que ele previu a característica desse elemento. Ele deixava espaços vazios, olha para aqui, ó. Ele deixava espaços vazios onde, nesses espaços, ele previa que algum dia ia existir aquele elemento e já dava a característica daqueles elementos, como ponto de fusão, como ponto de ebulição. Né? Perceba que ela tem uma semelhança com a tabela de Newlands, principalmente pela questão de colunas, né? Ó, uma coluna, 2 colunas, 3 colunas, 4, 5, 6. Só que o mais importante, né, o que ficou a mais da tabela de Newlands para a tabela de Mendeleev foi justamente a capacidade que ele teve de definir propriedades de elementos que ainda não tinham sido descobertos. Professor, como é que ele sabia que deveria existir aquele elemento? Pela questão das massas, né? Continuamos com ordem massa. Então, por exemplo, ele achava aqui um elemento aqui, ó, de massa 1, de massa 7, de massa 50, 51, 52. Então ele percebia que existiam alguns números que não estavam completos, faltando alguma massa ali entre um número e outro. E aí ele então fez o quê? Ele foi tentar descobrir, baseado
Veja como é interessante, baseado um pouco naquela propriedade da tabela da inicial da tríade, onde ele pegava e fazia uma média como característica e achava as propriedades dos elementos que não tinham sido descobertos. E aí vem, para não ficar muito cansativo para vocês, a tabela atual, que eu coloquei aqui como uma tabela de Moseley, que, na verdade, de novo, é muito semelhante do ponto de vista lógico a todas as tabelas. Eu tenho colunas, depois a gente vai discutir essas divisões, não se preocupe, mas eu tenho colunas, onde nas minhas colunas vou apresentar, eu vou brincar com vocês, viu? Vê se não parece com isso, olha. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, tô brincando. Aí digamos que aqui é domingo. Quando chegar aqui no domingo, você volta para onde? Você volta para a segunda, certo? Então, a característica da tabela periódica atual é uma característica muito, muito interessante. Continua muito parecida com o parafuso telúrico, com a das oitavas, com a de Mendeleev, só que agora surge uma coisa diferencial, que não foi nem Moseley, mas surge para facilitar a vida da gente, que foi o número de prótons. Com a descoberta dos prótons e sabendo que é o número de prótons que define quem é o meu elemento, eu posso organizar, eu posso ordenar essa tabela agora de uma maneira mais fácil. Eu vou, então, ordená-la de acordo com o número de prótons que existe. Então, número de prótons 1, número de prótons 2. E eu acho que essa altura desse bate-papo da gente, eu não vou considerar esse início aqui como uma aula, mas como um bate-papo. Nesse nosso bate-papo, o que é que eu posso começar já a imaginar? Por que o hélio está aqui? Ele está aqui porque ele tem propriedades semelhantes, vou brincar, hein? Desse dia. E por que depois do hélio o lítio veio para cá? Porque o lítio deveria ser semelhante ao hidrogênio. A gente sabe que não é. Deveria. Mas eu posso dizer que o sódio é semelhante ao lítio. O potássio é semelhante ao sódio. Já o cálcio, ele repetiu a propriedade do magnésio. Por isso que vocês chamam essa linha horizontal de período, porque está se repetindo a propriedade. Depois aqui, depois do carbono eu tenho um nitrogênio. Depois do silício eu coloco o fósforo. Por que o fósforo ficou aí embaixo? Porque a propriedade dele se repetiu. Então existe uma repetição. Então a tabela periódica atual, assim, eu vou ser bem pesado no que eu vou falar, mas eu espero que vocês entendam. Ela tem como, na verdade, um diferencial a descoberta de prótons. Porque foi a partir daí que eu posso caracterizar o meu átomo. Mas do ponto de vista de entendimento, ela é igual às outras. Eu vou procurar colocar elementos semelhantes em um mesmo grupo. Seja em uma tríade, seja na volta do parafuso, seja nas notas musicais. Não me interessa. O importante é que, se eu estou no mesmo grupo, eu vou ter propriedades semelhantes. E eu vou colocar o magnésio aqui do lado do sódio, porque a propriedade do magnésio se repete a do berílio. Há uma repetição. De novo, para imaginar um calendário. Os dias da semana é isso aí. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Eu volto para a segunda. Então vai ter uma repetição. Certo? Então a tabela atual, que é fácil, ela não foi feita, nenhuma tabela foi feita para você decorar. A única coisa que você tem que lembrar por enquanto, diferente de todas que a gente estudou, ordem crescente de prótons. Os prótons é que vai me caracterizar ao meu átomo, o meu elemento. A gente fala, tem até um nome, né? Bonito, né? Número atômico é o número do átomo. É ele que vai definir para mim a minha característica. Beleza? Então esse é o meu histórico. Essa é a ideia do que vem a ser a minha tabela periódica. Ok, meus amores? A gente vai ficar por aqui, mas veja lá. Feche só como raciocínio. A evolução da tabela, ela vai aumentando como característica como eu agrupo. Mas a ideia de agrupar e colocar elementos semelhantes, isso é que vocês não podem esquecer. Então, elementos semelhantes estão sempre em um grupo de WhatsApp, um grupo de amigos. Nós somos semelhantes, nós somos iguais. Temos alguma coisa em comum. Beleza? Então, essa é a ideia da tabela periódica. Os grupos serem semelhantes e eu coloco ali elementos que têm algo em comum.
E ao colocar um elemento ao lado do outro, esse elemento não é semelhante a esse, mas esse repete a propriedade desse. E por isso que eu vou estar, então, cada vez repetindo a minha propriedade. Quando eu volto para baixo, eu volto a ter a mesma propriedade do que quem estava em cima. Beleza? Então, vamos ficar por aqui. Hoje a gente viu o quê? O histórico da tabela, como ela foi concebida, qual é a ideia que ela vai passar para a gente. Nas próximas, a gente vai ver as suas características e as propriedades. Grande abraço!